Oi, boa noite. Mais um trabalho, né? E a gente vai falar um pouco sobre a lavanderia hospitalar, que hoje é chamada de unidade de processamento de roupas de serviço de saúde. E o meu grupo é formado por mim e por Joyce. Bom, como eu já falei, hoje em dia não se chama mais lavanderia hospitalar, e sim processamento de roupas de serviço de saúde, considerando que tanto os hospitais quanto todos os serviços que utilizam algum tipo de roupa ou tecido na assistência à saúde necessitam passar por esse processamento em um serviço especializado com profissionais capacitados para esse tipo de serviço. O que é o processamento de roupas de serviço de saúde? É uma atividade de apoio que influencia grandemente a qualidade da assistência à saúde, principalmente no que se refere à segurança e ao conforto tanto do paciente quanto do trabalhador, quanto do profissional. Apesar dessas atividades serem realizadas nesse serviço não terem sofrido grandes modificações, nos últimos anos houve um amadurecimento em relação aos riscos existentes e a necessidade de um maior controle sanitário das atividades realizadas nessas lavanderias, no caso, nesses processamentos de roupas de serviço de saúde. Diante disso, podemos perceber a necessidade de atualizar as orientações referentes ao processamento de roupas utilizadas no serviço de saúde, concentrando, né, o controle e a prevenção de risco associado a essa atividade. Bom, essa lavanderia hospitalar tem duas áreas, que no caso é a área contaminada e a área limpa. A área contaminada, né, que é a área que recebe as roupas e tal, tem a separação, pesagem e lavagem das roupas sujas na lavanderia, é considerada crítica ela, porque é a parte mais contaminada da área de todo o hospital. Podemos dizer que trata até de uma espécie central de micro-organismos. Essa área se caracteriza por apresentar mau odor, riscos de contaminação e fadiga. A área limpa, né, que é a área da centrifugação, aquela área que é a área chamada úmida e molhada. Nela ficam localizadas as máquinas lavadoras e as extratoras ou centrífugas. Ela é a área do trabalho mais pesada da lavanderia, porque, né, é retirada as roupas ainda molhadas da máquina, o que torna o peso 3 vezes maior do que a roupa seca. As suas características são úmidas e ruído. Agora vamos falar um pouco sobre o processo, né, que é feito para a lavagem das roupas, que desde da coleta até a costura, caso for necessário. A coleta geralmente é realizada em um horário pré-determinante ou uma vez que a roupa suja deve permanecer o menor tempo possível na unidade. Durante essa operação, né, da coleta, o funcionário responsável pela coleta deve usar os EPIs, que no caso, como a gente já viu, é o equipamento de proteção individual, como luvas, máscaras, gorro
E depois, né, dessa coleta, dessa retirada, dessa coleta, retirados os objetos estranhos. A roupa suja deve ser colocada diretamente e imediatamente no hamper. Para as roupas contaminadas, devem ser usados sacos plásticos de cor diferentes, né, para ser identificado, os quais deverão ser fechados e identificados com o nome da unidade de onde foi coletado e a data da coleta, né, para ter um controle. Separação e classificação. As roupas coletadas nas unidades e transportadas até as lavanderias são recepcionadas na área suja, onde serão separadas, classificadas e pesadas. Nesse momento, os sacos de roupa suja são pesados, né? E o resultado do peso é registrado em ficha própria para fornecer dados para as unidades, serviços e controles de custos das diversas unidades. Na separação, é indispensável que as peças de roupa suja sejam cuidadosamente abertas para a retirada de objetos estranhos, como instrumentos cirúrgicos, bacias, relógios, celulares, entre outras coisas que podem haver ali dentro. Porque, né, nessa fase pode ter um risco tanto para o trabalhador, né, que está naquela área, e tanto para o trabalhador quanto para as máquinas. Pode causar danos caso esses instrumentos for diretamente para a máquina. A pesagem. Após a separação, já em lotes ou sacos identificados quanto ao tipo de lavagem, a roupa é pesada novamente para controle contábil, operacional da lavanderia e das capacidades das lavadoras. A pesagem das roupas é indispensável também, né? Até para definir a carga correta de cada máquina comporta, para ver o quanto aquela máquina suporta e assim colocar. E facilitar a determinação das fórmulas mais adequadas de lavagem e a contabilidade de custos. Após a pesagem, os fardos de roupa devem ser levados até as lavadoras, onde todo o material necessário para a lavagem deve ser colocado à mão para evitar desperdício de tempo e energia. Logo após vem a lavagem, que é realizada na área suja, né? A lavagem é a atividade que consiste na eliminação da sujeira fixa na roupa e no nível bacteriológico é reduzida ao mínimo e aceitável para o uso, deixando as roupas com aspectos cheirosos e agradáveis. Não existe um único tipo de lavagem para a roupa hospitalar. Aí vai depender, né, do tecido, do tipo de roupa, daí a necessidade de classificação da mesma para determinar o ciclo a ser utilizado. O ciclo a ser empregado é conforme o grau de sujidade, que a mesma roupa não vai colocar na mesma máquina, né? Vai ser o mesmo processo, uma roupa suja de sangue, com fezes e outras coisas, o mesmo procedimento, uma roupa só suada, por exemplo, e assim como todo equipamento da lavanderia e dos produtos utilizados. Aí vem a centrifugação. A carga de roupa levada é distribuída uniformemente dentro do tambor na sua capacidade. A colocação ela é feita em pequenos montes de roupa,
ajustados em peso equilibrado para evitar que o tambor, ao girar, se afaste do eixo no ponto mais pesado, levando ao desbalanceamento do equipamento pela roupa por torção ou repuxo. Em geral, o peso da roupa lavada, né, reduz 60% depois que ela é centrifugada, depois que é retirada a água, né, da roupa. A calandragem, que eu me esqueci de colocar no slide, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela, que é a operação que seca e passa ao mesmo tempo as peças de roupa lisa, como lençóis, coxas leves, campos e etc. Logo após vem a secagem, né? Em secadoras ou roupas, como toalhas, roupas de vestir, fraldas, cobertores, peças pequenas como máscaras, gorros, compressas e outras coisas, são secadas nas secadoras. Depois de secar, as roupas são retiradas da secadora e colocadas em carros apropriados, a fim de serem encaminhados para as mesas de dobragem e posteriormente para a rouparia para o repouso. Depois da secagem vem a estocagem. A estocagem da roupa limpa geralmente é feita em um setor chamado rouparia, que é onde é feito todo o controle da roupa limpa, do estoque e de sua distribuição de forma adequada, em quantidade e qualidade, às diversas unidades do hospital. É nesse local que é feita a estocagem, caso o repouso da roupa, distribuição e costura, incluindo conserto, baixa e reaproveitamento. Logo após vem a costura. As peças de roupas danificadas aproveitáveis são reparadas e recolocadas em uso. Né? Quando tem uma roupa rasgada, que dá para aproveitar, eles pegam, costuram e mandam de novo. Mas quando a peça é danificada e não pode se aproveitar, ela recebe baixa no estoque. Porém, algumas podem ser transformadas em outras peças, como por exemplo uma toalha estragada pode ser transformada em luvas de banho, um lençol de adulto. Olá pessoal, boa noite. Como já sendo falou anteriormente, iremos falar sobre o processamento de roupas de serviço de saúde ou lavanderia hospitalar. Como ela já frisou, como é feita o processamento, agora eu vou falar um pouco sobre os equipamentos utilizados, começando pela lavadora de desinfecção. A mesma tem duas saídas, ou seja, uma porta para colocar roupas sujas na área suja e a outra para a retirada da roupa já limpa em um local limpo, com uma válvula de escape para o ar contaminado sair, assim fazendo a desinfectação. Já a centrífuga ou extratora fica responsável por eliminar cerca de 40% da água da roupa que saiu da lavadora, enquanto a calandra tem o poder de secar e passar a roupa ao mesmo tempo, já que a roupa passa sob pressão entre a calha aquecida e o cilindro que gira, enquanto a secadora apesar de conter os cilindros, apenas seca a roupa. Também é utilizada a prensa para passar roupa pessoal. Tem uma chapa metálica de alta temperatura e faz pressão na peça.
Utiliza-se também balanço para pesar as roupas e produtos de limpeza. São utilizados dois tipos de balanço. Cada um tem sua parte específica. Um sempre é para fazer a pesagem da roupa e o outro sempre é para fazer a pesagem dos produtos de limpeza utilizados. É, eu não vou frisar tanto, mas é do jeito que ela falou, que eles são usados para, normalmente, fazer alguns reparos e, tipo, se um lençol de adulto não rasgou alguma coisa, tem como transformar ele em uma toalha, um lençol menor para um leito infantil. Aí, esses são os equipamentos mais utilizados na lavanderia hospitalar para fazer a desinfecção. Agora irei falar um pouco sobre a qualidade da água nesse processamento. A qualidade da água usada para o processo de lavagem da roupa interfere no resultado final, por isso a sua análise é indispensável para o planejamento desse serviço. A qualidade da água está estabelecida na portaria número 518, de 25 de março de 2004. Quando a água fornecida pelo serviço não for proveniente da rede de abastecimento estadual ou municipal, pode ser necessária uma adequação dos parâmetros estabelecidos na lei por meio de processo de pré-tratamento, tais como filtração, coagulação e floculação, desinfecção, dentre outros que possam adequar a água às condições mínimas necessárias. Também devem ser atendidos os padrões impostos pelos fabricantes dos equipamentos. Os parâmetros da água, se não forem obedecidos, podem acarretar problemas como acinzentamento, amarelamento, odores desagradáveis e perda de resistência prematura dos tecidos, além do comprometimento dos equipamentos utilizados nesse processo, pela possibilidade de ocorrência de incrustação ou corrosão nas tubulações. Os parâmetros devem estar de acordo com a dureza, porque se a dureza da água não tiver nos parâmetros corretos, ela pode ocasionar maior consumo de produtos de lavagem à base de sabão, devido à sua propriedade de precipitar sabões, desgaste prematuro da roupa, por meio do atrito dos sais insolúveis de cálcio e magnésio depositados no tecido, desenvolvimento de incrustação de carbonato de cálcio nas instalações hidráulicas, diminuição da capacidade de absorção da água pelo tecido. A dureza é limitada na água tratada para consumo, conforme a portaria de número 518 de 2004. Seguindo os parâmetros, agora vem o ferro. O ferro associado a bicarbonato ou cloreto poderá precipitar, criando depósito nas instalações hidráulicas, além de provocar manchas amareladas em roupas, assim como o manganês, cobre e cobalto. Pode também causar danos às fibras de tecidos por meio da sua relação com alvejantes oxidativos, desgastando-as. Já o manganês ocasiona problemas semelhantes ao do ferro e seu teor na água para a unidade de processamento de roupa é limitado a 0,05 mg. A presença de manganês na água deixa a roupa amarelada, danificada as máquinas e, quando se usa amônica, causa manchas rosadas às roupas. Já o pH, ele usualmente tem valores entre 4 e 9, podendo ser levemente alcalinas pela presença de carbonatos e bicarbonatos. A correção do pH pode ser efetuada de várias formas,
dentre elas a utilização do ácido clorídrico, sol da casca, cal ou gás carbônico. A cor. A coloração da água pode ocorrer devido à presença de vários tipos de substâncias, como as decorrentes de decomposição de plantas e animais. De acordo com a portaria, o valor máximo permitido é de 15 unidades por cor, na rede pública de distribuição de água tratada. A turbidez é a presença de partículas em suspensão. O valor máximo permitido pela portaria 518 de 2004 é de 1 unidade de turbidez para a água que entra na rede de distribuição e 5 em alguns pontos de rede de distribuição de água tratada. A qualidade bacteriológica é mais utilizada para a avaliação das condições sanitárias da água e a presença de bactérias do grupo coliforme por estarem presentes no trato intestinal humano e de outros animais homeotérmicos e serem eliminados pelas fezes, indicando alta probabilidade de presença de outros organismos patogênicos. Entre os métodos de eliminação de bactérias de água a ser utilizado pela unidade de processamento de roupas, encontra-se a ação direta de cloro e a aplicação de ozônio. Nos sistemas de distribuição de água dos serviços de saúde, pode ser encontrada a bactéria Legionella sp, frequentemente associada à infecção em ambientes climatizados. É comumente encontrada em torres de resfriamento, evaporadores condensativos, sistemas de abastecimento de água quente, encanamentos e equipamentos de terapia reservatória. Assim sendo, é imprescindível obedecer à Portaria 518 de 2004, que dita as normas e os padrões de possibilidade da água destinada ao consumo humano ou outra que complementem as venha a substituí-las. Aí, agora irei falar um pouco sobre os resíduos. Provenientes do serviço de saúde. Bom, os serviços de saúde são responsáveis pelos seus resíduos, desde a sua geração até a finalização. E o serviço de saúde deve gerenciar, de acordo com o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, elaborando e implantando no estabelecimento. Os resíduos são classificados em função de suas características e, consequentemente, riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. É importante o trabalho da unidade de processamento conhecer essas classificações, a fim de saber quais condutas devem se tomar em relação à manipulação desses resíduos, caso sejam encaminhadas com a roupa suja. De acordo com a RCD ou Anvisa 306/04, os resíduos são classificados em 5 grupos. O grupo A são resíduos biológicos, apresentam riscos potencial à saúde pública e ao meio ambiente, devido à possível presença de agentes biológicos capazes de transmitir infecção. O grupo B, resíduos químicos, apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente, devido às suas características de toxicidade, incluindo a mutagenicidade e genotoxicidade, corrosividade, inflamabilidade e reatividade. Grupo C. Rejeito radioativo. Apresenta risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente, devido à presença de radioatividade. Grupo D. Resíduo comum. Resíduo que não apresenta risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Grupo E. Resíduos perfuro-cortantes. Todo material capaz de perfurar ou escarificar, tais como lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares. Lembrando que esses resíduos, para cada resíduo desse, há o local certo de descartagem, principalmente os resíduos perfuro-cortantes, já que eles são, além de eles machucarem, eles podem transmitir outras doenças.
Espero que tenha ficado bem claro a nossa parte aí do grupo falando sobre o processamento de roupas no serviço de saúde ou lavanderia hospitalar. E qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Obrigada!